Bom, então vamos lá, né, para a terceira e última parte aqui do sistema reprodutor, tá? Nessa terceira parte a gente vai falar um pouco sobre o ciclo ovariano, né, o ciclo menstrual, e também sobre métodos contraceptivos, tá? Então, para poder a gente entender o ciclo ovariano, o ciclo menstrual, eu preciso relembrar para vocês alguns hormônios que a gente viu na aula de sistema endócrino, né? Por isso que a gente bota logo essa aula depois de endócrino para poder estar fresco ainda na cabeça de vocês. Então, vou aumentar aqui para poder ficar melhor para todos e vamos lá. São dois grupos de hormônios que a gente vai falar aqui basicamente, né? O primeiro são os hormônios hipofisários, chamados de FSH e LH. Tudo bem? Veja, o FSH é chamado de hormônio folículo estimulante e o LH é chamado de hormônio luteinizante. Então, esses dois hormônios aqui são hormônios produzidos e liberados pela hipófise. Tudo bem? Já outros dois hormônios são o estrógeno e a progesterona. Esses dois hormônios aqui, eles são produzidos e liberados pelo ovário. Tudo bem? E aí, vamos lá. Vamos começar aqui. O FSH, logo no início, né, do ciclo menstrual, o FSH ele é produzido lá na hipófise. Quando esse FSH ele é produzido lá na hipófise, ele é direcionado, ele entra na tua corrente sanguínea e vem até os ovários, tá? Com o objetivo de estimular os teus ovários a produzir o folículo, fazer com que o folículo ovariano se desenvolva. Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Nos primeiros dias do ciclo, olha o que está acontecendo. O FSH estimula, tá aqui, ó, estimula o folículo ovariano a crescer. Então, é o que a gente está observando aqui, ó. O FSH estimula o folículo ovariano a crescer. Então, esse folículo ovariano vai crescendo, né, passando por aquelas modificações. Lembra? Aí você, olha para mim. Eu preciso que você lembre um pouquinho da parte da gametogênese feminina, tá? Lembra, né, que as mulheres, elas já nascem com um número fixo de ovócitos. Quando elas chegam na puberdade, esses ovócitos vão sendo amadurecidos um por um. Falei isso para vocês lá na aula de gametogênese. Pronto. Quando eu digo que esse ovócito ele é amadurecido um por um, a partir do momento que a menina chega na puberdade, é o FSH que está chegando aqui para poder amadurecer esse um espermatozoide, ó, esse um ovócito, tá? Que a gente chama aqui, nessa imagem, de folículo primordial. Tá? Então, olha o que é que vai acontecer, ó. O FSH vai estimulando o crescimento daquele ovócito até chegar na forma de ovócito secundário. Tá? Aí olha o que é que acontece aqui. Deixa eu destacar vou usar o verde. Tá aqui, ó. Então, olha o que é que a gente tem aqui. A gente tem um folículo ovariano formado, que a gente chama inclusive de folículo de Graafi, né? É um nome mais antigo, né? Mas ainda é utilizado. Folículo de Graafi ou folículo ovariano. Pronto, folículo ovariano. Olha o que é que acontece. O FSH estimula o crescimento do folículo. Pronto. Agora o folículo cresceu. Isso que eu estou circulando em verde é o folículo crescido. Dentro desse folículo, olha o que a gente tem aqui dentro do folículo. Ó. A gente tem o ovócito. Aí agora preste atenção. Quando esse folículo ovariano está formado, né, tá adulto assim, tá desenvolvido, a presença do folículo ovariano no ovário estimula o ovário a produzir estrógeno. Vou botar aqui, ó. Esse folículo ovariano aqui vai estimular a produção de estrógeno. Tudo bem? Atenção. Não é o folículo que produz estrógeno, mas a presença do folículo produz estrógeno. Quem produz é o ovário. Então, a presença do folículo formado faz o ovário produzir estrógeno. Aí olha o que é que vai acontecer. Conforme esse estrógeno vai sendo produzido e vai sendo liberado,
olha o que é que acontece. Esse estrógeno vai atuar lá na nossa hipófise e vai promover a liberação do LH. Tá percebendo a sequência, né? Primeiro, o FSH estimulou o ovário. O ovário promoveu o estimulado, né? O ovário estimulado promoveu o crescimento do folículo ovariano. O folículo ovariano, quando cresce, a presença dele faz o ovário produzir estrógeno. Quando o nível de estrógeno no corpo vai aumentando, a presença em grande quantidade desse hormônio na circulação faz com que a hipófise comece a produzir e liberar o LH. O que é que o LH vai fazer? Olha para cá. O que é que o LH vai fazer? O LH, vou botar aqui, ó. O LH, quando é produzido lá pela hipófise, o LH vem até aqui e promove isso, ó. Certo? O LH, quando é produzido e liberado em grande quantidade, esse LH promove duas coisas. Promove a ovulação, que é isso que você está vendo aqui, e promove, consequentemente, né, como consequência da ovulação, a formação do corpo lúteo. Então tá aqui, ó. O LH promove a ovulação. O que é a ovulação, gente? Na ovulação, deixa eu destacar até aqui em roxo, ó. Na ovulação, somente, tá aqui, ó, somente o ovócito sai. Tá vendo? Na ovulação, somente o ovócito sai. E essa parte que sobra aqui, tá vendo? Essa parte que sobra aqui é ela que vai dar origem ao corpo lúteo. Então, o LH promove a ovulação e o LH, como consequência, promove a formação do corpo lúteo. Por isso que é hormônio luteinizante, né? Luteinizante, formação do corpo lúteo. Para formar corpo lúteo tem que ter ovulação. Tudo bem? Tem que sair, tem que liberar o ovócito. Quando, aí presta atenção, quando o corpo lúteo aparece no ovário, quando ele é formado, o nosso ovário, ó, tô falando assim como se eu tivesse ovário. O ovário vai começar a produzir, o ovário começa a produzir progesterona. Progesterona. É a sequência. Tá certo? Veja, presta atenção. Estrógeno tem função. Qual é a função do estrógeno? A função do estrógeno é promover o crescimento do endométrio, aumentando a vascularização, aumentando a concentração de nutrientes, né? Aumentando de tamanho. Só que além do estrógeno promover esse crescimento do endométrio, o estrógeno sinaliza para a hipófise liberar o LH. Esse LH liberado promove a ovulação e formação do corpo lúteo. O corpo lúteo formado estimula o ovário a produzir progesterona. Essa progesterona, por sua vez, o que ela vai fazer? Ela vai ser responsável por continuar o crescimento do endométrio e manter o endométrio firme, pelo menos enquanto durar a gravidez. Se por um acaso não houver fecundação, consequentemente não vai ter a implantação do embrião nesse endométrio, o que é que vai acontecer? O nível de progesterona vai cair. Quando o nível de progesterona cai, o que é que vai acontecer? O endométrio perde o hormônio que lhe sustenta, entra em colapso e começa a degradar. Quando o nível de progesterona cai bruscamente, consequentemente o nível de estrógeno cai bruscamente, o nível de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, começa a aumentar, dando início a um novo ciclo. Tudo bem? Então, qualquer coisa, você pausa esse vídeo, volta um pouquinho, vai fazendo suas anotações. Se ainda tiver alguma dúvida, procure os monitores, procura os professores. Tudo bem? Vamos continuar. Então, aqui temos, ó, um ciclo menstrual. Tá? O que eu estava explicando para vocês até então era o ciclo ovariano, que está diretamente ligado ao ciclo menstrual. Tá? Então, olha o que acontece. Isso aqui é claro que varia, né? Tipo, de mulher para mulher, Marisa, de mulher para mulher vai mudando isso daqui, né? Mas vamos imaginar que nesse ciclo ovariano daqui, nesse ciclo menstrual, é um ciclo de 28 dias.
Então, por exemplo, vamos imaginar que o seu ciclo é um ciclo de 28, 27, 26 dias, enfim, dá para você fazer isso, tá? Então, que claro, obviamente as mulheres devem saber fazer, né? Quem sou eu para ensinar isso, né? Mas, enfim, é aula de biologia. Então, o que acontece? Você marca lá o primeiro dia. Menstruou é o seu primeiro dia do ciclo menstrual, certo? Aí você conta lá, ó, 14 dias, cadê o sinalzinho? Pronto. Conta 14 dias, ou a metade do total do seu ciclo, né? Como são 28, 14 dias, pronto. 14 dias depois do dia da sua primeira menstruação, né? Do primeiro dia do ciclo, o que é que vai acontecer? Tá aqui, ó. 14 dias depois será, muito provavelmente, o dia da sua ovulação. Agora, lembrando, provavelmente, né? Enfim, nosso corpo humano não é uma máquina, né? Não é tudo certinho, não é tudo exatamente naquele dia e tal, enfim. Mas a tendência é que no 14º dia seja o dia da tua ovulação, tá? Pronto. Feito isso, né? Você sabe qual é o primeiro dia, obviamente, né? O dia da menstruação. Sabe quando será o dia provável da ovulação. E aí já dá para você fazer, inclusive, aquele método tabelinha e tal, né? Para você ver qual o período fértil e o período infértil, tá? Então, ó, como você descobriu aqui o dia da ovulação, o que é que vai acontecer? Você conta aqui, ó, 3 dias para trás. Nessa imagem aqui foram 4, né? Ó, 4 dias para trás. 3 dias para frente. Bom, assim, o ideal seria 3 para trás, 3 para frente, né? Mas aqui vou seguir o que essa imagem está mostrando. Então, esse período aqui é o período fértil. Por que é o período fértil? Primeiro, porque é o seguinte, tem uma margem de erro aqui. Tá? Porque se você ovular no dia 13, tem uma margenzinha de erro aqui para cá. Se você ovular no dia 15, tá? Nunca varia muito além disso daqui. Tá? Mas geralmente ou é dia 14, ou é um dia antes ou é um dia depois. Mas geralmente é nesse período daqui. Tá? Então cria essa margem de erro aqui, é uma margem de segurança. Tá? Por que isso? Isso está associado ao tempo de vida das células germinativas. Por exemplo, o espermatozoide consegue sobreviver após a ejaculação, né, dentro do corpo da mulher, mais ou menos 72 horas. Então, por exemplo, se eu tiver uma relação sexual no dia 11, pode ser que no dia 14 ainda tenha espermatozoide vivo ali. Tá? Então, aconselha-se que nesse período aqui não se faça, né, nenhum tipo de relação sem a proteção, exatamente para poder evitar isso daí. E também tem a questão do ovócito, né? O ovócito consegue sobreviver 48 horas. Certo? Então, por exemplo, se teve a ovulação aqui no dia 14, sobrevivendo 48 horas, vai até o dia 15 ou dia 16. Se teve um dia depois, né, se teve a ovulação no dia 15, isso vai até o dia 17, mais ou menos. Tá? Então, ó, o período mais seguro, digamos assim, né, que é o período infértil, seria do 18, esses 10 últimos dias, ó, do ciclo, até o dia 28. Beleza? Então é dessa forma, inclusive, que é feito aí o método tabelinha, que eu vou até citar para vocês daqui a pouco, mas aí não vai ter por que explicar. Ainda falando dessa questão do período menstrual, olha aqui, ó. A partir do momento que tem o primeiro dia marcado no calendário, geralmente, tá? Claro, isso pode variar também de mulher para mulher, tá? Então, o que é que vai acontecer? Geralmente vai ser do dia 1 até o 5º dia. Aqui foi até 5 dias e meio, né? Então, geralmente até o 5º dia. Tem gente que dura 3 dias, tem gente que dura mais, tem gente que é alternado, né? Aí são as particularidades, né? Somente um profissional pode estudar melhor o teu caso e ver o que está acontecendo. Pode ser uma desregulação hormonal, enfim, tá? Mas geralmente dura esse período daqui, beleza? Esse período daqui, gente, eu vou até destacar aqui, eu vou destacar em vermelho, tá? Esse período daqui é considerado período infértil, certo? Período infértil. Aqui vou até botar um vermelho diferente. Mesma coisa, né? Período infértil. E aqui em amarelo, período fértil. Tá? E aí tem gente que é tão certinho isso daqui, né, que tem a segurança de saber que se fizer um sexo desprotegido naquele período, não vai ter nenhum tipo de gravidez inesperada, indesejada. Tá? Mas assim, ainda existe um risco, né? Porque como eu falei, o corpo não é uma máquina. Existem variações. Tá? Só que às vezes é tão certinho isso daqui que as variações são mínimas. Tudo bem? Então, esse daí é o ciclo menstrual e o ciclo ovariano.
Nesse gráfico daqui, na apostila de vocês, se eu não me engano, quando eu estou com ela aqui, com o arquivo aqui, né? No arquivo que Douglas disponibilizou para vocês, tem essa imagem daqui, dá para você ver melhor esses detalhes. Qualquer coisa, pega o PDF que está logo aqui do lado, né, dessa aula para você visualizar melhor. Esse gráfico aqui, ele é genial. Tá? Eu acho assim, um dos melhores gráficos para você estudar a relação dos hormônios com o ciclo ovariano e o ciclo menstrual. Tá? Veja, essa imagem daqui está representando as modificações do endométrio, tá? Aqui está mostrando as modificações no ovário, as transformações que ocorrem no ovário. Aí aqui em cima mostra a variação dos hormônios hipofisários, e aqui embaixo mostra a variação dos hormônios ovarianos. Tá? E assim, eles seguem a mesma ideia, a mesma linha, né, cronológica aqui. Então, ó, deixa eu destacar aqui, vou destacar em roxo, tá? Então aqui, ó, se chama, aqui esse período que eu estou circulando aqui embaixo, é tipo o primeiro dia 1, né, do ciclo. Aí, e aqui é o último dia do ciclo. Primeiro dia do ciclo, o último dia do ciclo. E aqui no meio, ó, no dia 14, tá vendo? Ó? Dia 14, acho que é 14 que tá aqui, né? É 14, que tá aparecendo aqui pra vocês. Aqui tem uma linha no meio, tá vendo? Nossa, que saiu tudo troncho. Pera aí, deixa eu ajeitar, gente. Pera aí que vai sair reto esse negócio aqui. Pronto, ó. Tô passando essa linha roxa aqui. Essa linha roxa no meio tá representando a metade do ciclo, que é exatamente o dia 14. Então é extremamente importante que você saiba reconhecer tudo o que acontece antes do dia 14 e tudo o que acontece depois do dia 14. Tá? Existem muitos gráficos, muitas questões de gráficos que envolvem isso daqui. Por isso que eu acho essa imagem perfeita. Né? Foi de um livro da faculdade, né, que é Biologia de Campbell, né, que é Biologia para nível superior. Aí preste atenção aqui. Olha o que acontece. Tá vendo? No dia 14, ovulação. Olha o que está acontecendo aqui nessa parte de ovulação. Veja, quando ocorre a ovulação, olha o nível dos hormônios. Ó. O nível de estrógeno está alto. O azulzinho aqui é o estrógeno, tá? Aqui está escrito estradiol, mas é a mesma coisa. Estrógeno. Aí o que é que o estrógeno faz? O estrógeno promove o crescimento do endométrio. Olha o endométrio crescendo aqui. Ó. O estrógeno começa a aumentar a concentração. O endométrio começa a aumentar aqui também. Tá vendo? Então o estrógeno promove o crescimento do endométrio e o estrógeno promove também a liberação do LH. Então veja que paralelamente aqui em cima, ó, o LH vai começando a aumentar. Quando chega no pico de LH, veja que o pico do LH aqui, gente, tá vendo? Ó, o pico do LH, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui. Pera aí. Cadê o zoom aqui? Não vou conseguir dar o zoom não. Eu vou conseguir dar o zoom não aqui nesse que tá no modo de gravação aqui, não tô conseguindo não. Mas enfim, depois você vê o detalhe. Quando chega aqui nesse pico do LH, veja que tá bem próximo do dia 14, tá vendo? Então quando chegou o pico do LH, é esse pico do LH que vai estimular aqui a ovulação. Tudo bem? E olha o que acontece, ó, após a ovulação, formação do corpo lúteo, e perceba que quando esse corpo lúteo ele é formado, olha quem começa a crescer agora. A progesterona. Tá vendo? Ó? A progesterona cresce de acordo com o período que esse corpo lúteo ele é formado. Então o que é que acontece? Essa progesterona, o que é que ela estimula? Ela estimula, ó, ela continua o crescimento do endométrio, aumenta a concentração de nutrientes naquela região e mantém isso daí até o final, mantém esse endométrio funcionando até o final da gravidez, tá? E aí veja, volta para mim. Aí nesse ponto eu quero trazer um outro hormônio que até então eu não tinha falado para vocês, tá? Vou até aumentar novamente para escrever aqui, que é chamado HCG. HCG. Preste atenção nisso, tá? Se ocorrer a fecundação e formação do embrião, quando esse embrião ele é implantado no endométrio, que a gente chama de nidação, né? Vou escrever aqui. Quando ocorre a nidação,
O que é anidação? É a implantação do embrião na parede do endométrio. Quando ocorre a nidação, só pelo fato desse embrião ter sido implantado na parede do endométrio, ele vai começar, a placenta que ali foi formada vai começar a sintetizar, a estimular a produção do HCG. O que é o HCG? Anota aí. É o hormônio da gonadotrofina coriônica. Hormônio da gonadotrofina coriônica, tá? Novamente, hormônio da gonadotrofina coriônica, certo? O que é que esse hormônio vai fazer? Esse hormônio, volta aqui para mim, esse hormônio, quando ele é produzido, ele vai sinalizar para o teu ovário, para que teu ovário continue a produção de progesterona e vai evitar a degradação daquele corpo lúteo, para manter a sustentação do endométrio até o final da gravidez. Tudo bem? Quando não ocorre a fecundação, não tem nidação, não tem produção do HCG, o ovário para de produzir o estrógeno, o endométrio perde o seu sustento, entra em colapso, começa a degradar. Tudo bem? Então, fica ligado nessa relação, tudo isso que eu falei para vocês aqui, tá? Como eu falei, qualquer coisa você pausa, né? Como é um vídeo, qualquer coisa você pausa, volta, volta. E aí, se você ainda não entender, tira dúvida com os monitores ou com os professores. Tudo bem? Vamos lá. E aí, para finalizar essa terceira parte de reprodução, né, de sistema reprodutivo, vamos falar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos, tá? Primeiro, vamos para o conceito, né? O que é a contracepção? A contracepção nada mais é do que a prevenção da gravidez. E existem várias maneiras, né, de métodos, várias formas de métodos contraceptivos. Umas mais tradicionais, outras nem tão tradicionais assim, tá? Mas vamos lá, vamos dar mais simples aqui, né, que é chamado de coito interrompido. O que é o coito interrompido? É simplesmente o fato de, na hora da ejaculação, você retirar o pênis do canal vaginal e ejacular fora. Coito interrompido. É seguro? Claro que não, tá? Porque antes da ejaculação principal, existem microejaculações, tá? Que lembra, tem a lubrificação, tem a neutralização do pH, e aí nessa saída desses fluidos antes da ejaculação, pode sim ter um pequeno extravasamento aí de alguns espermatozoides e acabar causando a gravidez. Claro que a probabilidade é bem pequena, né? Mas existe essa probabilidade. O método de ritmo, ou o método da tabela, né? Que consiste de você saber os dias certos, né? Ver os seus períodos. Se o seu período for certinho, um ciclo de 28, 26 ou 27 dias, se funcionar tudo certinho, você consegue calcular qual é o período fértil e qual é o período infértil, certo? Então, tem muita gente que usa esse método de tabelinha. Tem um método mais tradicional, né? Que são as barreiras mecânicas. E aqui nas barreiras mecânicas incluem a camisinha masculina, que é o mais tradicional, que é o mais utilizado hoje, a camisinha feminina e o diafragma. Cuidado, é diafragma, né? DIU não, tá? DIU é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essas são as barreiras mecânicas que vão impedir a passagem, né, dos espermatozoides na hora da ejaculação. Aí aqui merece alguns conceitozinhos, né, alguns detalhes que já apareceram inclusive na prova do Enem. Veja, no caso das camisinhas, né, masculina e feminina, além de ser contraceptivo, também impede a contaminação por doenças, DSTs ou infecções, né, sexualmente transmissíveis, certo? O diafragma, ele só vai impedir a passagem do gameta, impedir a passagem dos espermatozoides. Como tem contato com o fluido, pode passar sim, pode transmitir o DST. Então é bom ficar esperto em relação a isso também. O próximo é o DIU. O que é o DIU? O DIU é um dispositivo intrauterino, tá? Aí tem vários tipos, né? Tem o DIU de cobre, o DIU de sílica, o DIU que libera hormônio, o DIU que dá umas pequenas feridinhas na parede do útero, tá? Então o DIU é basicamente para impedir a anidação. Veja, presta atenção. O DIU, tá, vai ter... tem DIUs hoje em dia que liberam, né, espermicidas para matar os espermatozoides, mas ainda existem casos em que o espermatozoide sobrevive, tem a fecundação, tem a formação do embrião, mas aquele embrião não consegue realizar a nidação por conta do DIU. Aí tem até gente que não gosta de usar porque tem aquela questão do... Enfim, aí vai de cada um, né?
da questão da religiosidade, a questão do aborto, enfim, certo? Então tem gente que prefere não utilizar o DIU por conta desses conceitos. Mas veja, mesmo o DIU fazendo isso, existem casos, e aí eu acho que vocês devem conhecer, de pessoas que usaram o DIU e mesmo assim engravidaram. Tá? Porque nenhum método contraceptivo ele é 100% eficaz. Tem aqueles que têm uma maior probabilidade e aqueles que têm uma menor probabilidade. Tudo bem? Então, sim, existem casos. Inclusive, uma amiga minha recentemente descobriu que estava grávida e ela tinha colocado um DIU e usava esse DIU há 2 anos. Acontece, né? Tem o método de esterilização, né? E aí essa esterilização pode ser reversível ou não, aí vai depender da técnica que é utilizada, que aí eu não quero entrar em detalhes aqui a respeito da técnica, tá? Aí veja, quando a gente fala de esterilização feminina, lembra lá das trompas, né? Das tubas uterinas. Pronto. Então, quando a gente fala de esterilização feminina, é exatamente essa questão das trompas aqui, ó, onde ocorre a interrupção da passagem dos gametas aqui nas trompas. Então, nem o espermatozoide vai se encontrar com o ovócito, nem o ovócito vai se encontrar com o espermatozoide. Nenhum dos dois vão passar, eles vão ficar parados dos dois lados. E aí tem várias técnicas, né? Tem a de amarra, que pode se soltar e pode ter a passagem ainda. Tem o de corte, né? Essas duas técnicas de corte aqui, que aí não tem como, né? A parte é mais difícil de ter. Difícil não, né? É praticamente impossível de ter a passagem aí dos gametas. No caso dos homens, a esterilização ela ocorre no duto deferente, lembra? Duto deferente ou canal deferente, tanto faz. Então ocorre o corte ali naquele canal e não tem a passagem dos espermatozoides. Até tem a ejaculação, tá? Só que aí lembra, os fluidos que são liberados lá no duto ejaculatório, eles saem. Só os espermatozoides que não vão sair. Tudo bem? O que é que acontece então com esses espermatozoides? Vão ser reabsorvidos, sem problema nenhum. Beleza? Tem a pílula anticoncepcional, onde a pílula anticoncepcional ela é basicamente hormônio sintético, onde meio que vai encher o corpo da mulher de hormônios para manter os níveis hormonais lá em cima, e mantendo esses níveis hormonais lá em cima, simulando, por exemplo, o estrógeno, a progesterona, mantendo esses níveis hormonais lá em cima, o ciclo ovariano não acontece, né, porque meio que o teu corpo entende, né, como se você tivesse gestante já, então ele interrompe o ciclo ovariano e aí não tem a liberação de novos ovócitos. Tá? Essa pílula anticoncepcional ela é uma bomba de hormônio e pode trazer prejuízos gigantescos aí para as mulheres, né? Por isso que tem muitos profissionais que nem indicam o uso dessa pílula anticoncepcional. Tá? Realmente, tipo, se a pessoa quiser, indica, claro. Né? Mas se puder evitar, a pessoa diz que é sempre melhor evitar, certo? Mas lembrando, somente um médico pode passar o uso dessa pílula anticoncepcional. Tem gente que usa mesmo que a vizinha, usa mesmo que a mãe, que a amiga, não sei o que, sem nenhuma consulta médica, e aí depois tem prejuízos e dificuldade para engravidar no futuro. Sem falar também nas alterações fisiológicas e anatômicas que o corpo pode sofrer. Né, como excesso de peso, acúmulo de líquidos, né? Enfim, entre outros problemas, inclusive problemas cardíacos, tá bom? E por fim, temos aqui a pílula contraceptiva de emergência, né? A chamada pílula do dia seguinte. Se a pílula anticoncepcional, pessoal, se a pílula anticoncepcional já é uma bomba de hormônios, a pílula do dia seguinte é a bomba ao cubo. É muito mais prejudicial do que o anticoncepcional. Tanto é que, olha aqui, ó, vem 2 pílulazinhas, certo? Vem 2 pílulazinhas para você tomar. E o indicado, né, é que o uso dessa pílula contraceptiva de emergência, da pílula do dia seguinte, é que você use realmente de emergência e no intervalo aí de mais ou menos 6 meses. Tem gente que usa toda semana. Né? Novamente, né? Vai lá na farmácia, compra, tá tudo certo. Sem nenhuma instrução, sem nenhum acompanhamento médico. Né? Então, como é que funciona essa pílula? Em primeiro lugar, olha aqui. Em primeiro lugar, essa pílula ela evita a ovulação. Então, se a mulher não tiver ovulado, a pílula impede ou retarda a liberação do óvulo, evitando a fertilização. Isso é uma forma de ação dessa pílula. Uma outra forma, se acontecer a fertilização, mas não acontecer a nidação, tá? Se isso ainda não tiver acontecido, a pílula impede essa fixação, alterando aí a consistência do endométrio. Preste atenção, volta para mim. Se tiver fecundação e não tiver nidação, o uso da pílula impede a nidação. Tudo bem? Se já tiver tido
fertilização, inidação, acabou-se. A pílula não faz mais efeito, porque a pílula não é considerada abortiva, né? Enfim, aí vem os conceitos técnicos. Tudo bem? Então, se tiver tiranidação, a pílula não funciona. Por isso que é a pílula de emergência, do dia seguinte, né? Você tem um tempo para tomar. Se você demorar muito para tomar, ela não vai ter efeito, porque o embrião já foi fixado e ela não remove aquele embrião. Além disso, terceira e última a forma de atuação dessa pílula, ela barra os espermatozoides. Ela altera a composição aí do pH vaginal e acaba matando esses espermatozoides. Tudo bem? Então, ó, impede a anidação, evita a ovulação e destrói o espermatozoide. São essas 3 formas de ação aí da pílula contraceptiva de emergência. Tudo bem? Então, essas foram as 3 aulas aí de sistema reprodutor. Tá? Então, qualquer dúvida que você tenha sobre qualquer um desses processos, pode me procurar ou procurar os monitores. Tudo bem? Então, beijo e até a próxima.